Cristo já ressuscitou e seu túmulo deixou. Nossas vozes levantai, seu triunfo celebrai. Cristo a luta terminou, a vitória conquistou. Agonia, mágoa e dor não lhe causam mais horror. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu. Ele vive, prometeu, vida e glória lá no céu. Este prêmio iremos ter e por graça lhe viver. Aceitemos nossa cruz e sigamos a Jesus. Uma boa noite a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Saúdo muito especialmente aqueles que nos visitam. Um abraço especial aí a Márcia Ritter, que saúda a todos, o Valdecir Machado Rodrigues, também seu Egon Cel, lá de São Lourenço do Sul, satisfação vossa presença. Agnes Mantai, sempre bem-vindos. Márcia Bonenberg, Astor da Silva, também Marli Bernstein, Ilse Miller, Márcia Elisa Daman, Rudi Lamp, Clarice Fack, Clair von Millen. Enfim, Deus abençoe a cada um que aqui então se une a nós, então nesse estudo, nesta noite. Também a Márcia Elisa Daman, é muito bom, Márcia, estarmos juntos, assim nos unirmos também nesse momento então do estudo. Luiz César de Castro, também bem-vindo. Nós queremos então iniciar o estudo desta noite falando com Deus então em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento nós queremos juntos te render graças, porque Tu és um Deus grande no amor e na misericórdia. Um Deus sempre presente na vida de cada um de nós, os Teus filhos. Queremos nesse momento, ó Deus, também te agradecer, porque em Jesus nós somos os Teus filhos, porque em Jesus temos o perdão, a salvação, a vida eterna, o Teu amor, o Teu cuidado, em todos os dias, em todos os momentos. Também nesse momento, nós queremos, enfim, ó Deus, colocar diante de Ti a vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos, e Te rogamos, dirige tudo pelo melhor. Principalmente haja em nós pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos crescer na fé em Jesus e cresçamos também como Tuas testemunhas, na igreja, na família e no mundo. Muito especialmente como testemunhas de Jesus, vivendo a fé junto da nossa família. Queremos também, ó Deus, te pedir, abençoes a Tua congregação, a Congregação Cristo aqui de Lajeado e toda a Tua igreja cristã no mundo. Também queremos, neste momento, te pedir, abençoes o estudo da palavra que aqui temos também nesta noite. Enfim, Senhor, Tu sabes tudo da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, nas Tuas mãos nos colocamos, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e direção. Amém. Queremos cantar nesse momento o hino então de número 90 do Inário Louvai ao Senhor, Santa Bíblia, meu prazer. Hino de número 90. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro
Muito bem, então nós hoje temos o nosso estudo do PEN, também aqui nessa oportunidade online pelo Facebook, nessa live. É o estudo de número 2 do Caderno do PEN, então da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, publicação então para o ano de 2023. O tema é, então, Vivendo em Cristo Dentro de Casa, página 17 do livrinho. Quem tem, então, o livrinho, né, pode acompanhar, então, essa temática, Vivendo em Cristo Dentro de Casa. Nós temos aqui uma história, primeiramente contada, né, a título de introdução. Aí diz que Filipe era um dos muitos bisnetos que visitavam a bisavó Elfrida. Desde pequeno, ele visualizava os quadros bordados pela bisa e estrategicamente expostos, então, pela casa. E na medida em que crescia, o menino ia tomando consciência do que estava escrito. Aqueles quadros decorativos, na verdade, direcionavam o viver. Eram verdadeiras confissões de fé, atestando a presença e os feitos de Deus. Um dos quadros dizia: In Gottes Segen ist alles gelegen. Tudo está, então, na bênção de Deus. No outro estava escrito: Wo Glaube, da Liebe, wo Liebe, da Friede, wo Friede, da Segen, wo Segen, da Gott, wo Gott ein eine Not. Onde a fé, há amor, onde amor, há paz, onde a alegria, a bênção, onde a bênção, há Deus, onde há Deus, ali não falta nada. Também não faltava o quadro do bom pastor Jesus, do Salmo 23. Aliás, salmo deste próximo final de semana, nos cultos, dentro do calendário da Igreja Cristã. Bem como aquele que mostrava os anjos a serviço do Senhor, cuidando então das crianças, né, conforme também o Salmo 34, 7 a 9. Então, a bem-aventurada bisavó Elfrida já descansa de suas fadigas nos braços de Jesus no céu. Porém, os seus quadros ainda falam a Filipe até os dias de hoje, pois estão guardados na mente e no coração. Então, essa é a história contada, então, a título de introdução do estudo, então, desta noite. E aí temos umas questões introdutórias para refletirmos, então, inicialmente. Então, por que razão Dona Elfrida deixou aqueles quadros bem diante dos olhos de todos os que moravam e entravam na sua casa? Por que será que aqueles quadros estavam ali, na casa da avó Elfrida, né? Diante dela, diante de todos os que moravam na casa, diante de todos os que entravam, então, pela casa? Por que você acha que os quadros estavam ali na casa da avó Elfrida? O que você acha? Por que será? Eram quadros bordados, quadros bonitos, né? Então, quem tem o livrinho do PEN, se apontar, né, a câmera, vai abrir um link, é só clicar, daí se consegue ver, né, a partir desse direcionamento do QR Code ali no livrinho, se consegue ver então os quadros da avó Elfrida. Como é que eram os quadros? Digo, quadros muito bonitos, bordados, e a gente vê que no alemão, certo? Então tem uma rima toda diferenciada, uma rima toda especial. Parece que no português já não é a mesma coisa, certo? Então é uma característica da própria língua alemã, né? Então essa rima bonita. Mas por que será que a avó Elfrida tinha aqueles quadros lá? Primeiramente, porque devia ser importante para ela, certo? Em primeiro momento. Por que você pendura coisas na sua casa? Você tem o costume de pendurar alguma coisa na casa? Ou colocar um enfeite, um adorno lá, né? Por que você põe aqueles enfeites na sua casa? Com certeza eles têm um valor primeiramente para ti, ou seja, eles são preciosos para você no primeiro lugar. Num segundo momento, com certeza a avó Elfrida, ela também testemunhava a fé, que nem o próprio comentário diz, quadros decorativos, né, que direcionavam o viver, né, chamavam justamente a confissão de fé, atestando então para a presença e os feitos de Deus, ou seja, aquilo era importante para ela no primeiro momento, no segundo momento eram testemunhos de fé também para a sua família, testemunhos de fé para as pessoas que adentravam então na casa dela. Eram marcas
na casa dela. Aí tem uma pergunta aqui também refletindo o assunto. Você tem uma lembrança semelhante à de Felipe? Que lembranças você tem com relação a talvez, quem sabe, quadros decorativos na casa dos teus pais, na casa dos avós, quem sabe bisavós? Eu imagino que cada um de nós tenha as marcas, então, na mente com relação, então, talvez a algo parecido, assim como aconteceu na casa da avó Elfrida. Me lembro dos quadros que tinha na casa do meu avô, na casa do meu avô paterno, né? O avô Hartmann, né? Lembro que lá tinha um quadro onde Jesus batia na porta, né? Ele aparecia batendo na porta. E aí nós já lembramos aqueles textos onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Eu lembro de um outro quadro que também não faltava lá, o quadro do bom pastor Jesus. Jesus carregando uma ovelha com cajado, e aí mais ovelhas então aparecendo juntas, né? Então é uma imagem tradicional de Jesus, o bom pastor. Como antes eu disse, né, também agora no final de semana, nós, dentro do calendário da Igreja Cristã, entramos no final de semana do Bom Pastor Jesus. Então as leituras destacam o Bom Pastor Jesus, então, nesse próximo final de semana. E então, eu lembro assim também, tinha lá na casa do vô, tinha outros quadros. É fato, eu lembro que tinha lá os quadros, lá, uns pôsteres da seleção tricampeã, seleção brasileira tricampeã do mundo, né? Eram outros quadros que tinha lá. Talvez você tenha até alguma lembrança de algum quadro que não era legal, certo? Que talvez você pense, puxa, como é que estava na casa lá do meu pai, aliás, do vô, da avó, do bisa, tal quadro. Você identificando. Talvez alguns você nunca identificou direito o que era. Mas eu me lembro também da casa do meu pai, que quadros tinha lá. Lá tinha o quadro tradicional da Santa Ceia, né? Então esse era um quadro assim que estava lá. Talvez esteja na casa de muitas famílias que participam aqui, de muitos de vocês também, né? O quadro da Santa Ceia, certo? Né? Uma das principais obras de arte no mundo, né? Uma obra de arte cristã que marcou então o mundo, e está aí na casa de muitas famílias, com certeza. Mas eu me lembro que na casa do meu pai também tinha ainda o quadro da Arca de Noé, um quadro grande, né? Aí tinha a Arca de Noé, os bichos entrando então para a arca. Lembro de um outro quadro, a travessia do Mar Vermelho, né? Moisés estendendo o cajado, né? Empunhando o cajado, o mar aberto e o povo de Israel, né? Atravessando então o Mar Vermelho. Quais eram as tuas lembranças? Que lembranças, querido irmão, querida irmã, você tem com relação a isso? Frases, versículos, textos bíblicos, enfim, marcas que talvez nós tenhamos. Textos, histórias que eram importantes, talvez para os nossos queridos, para eles, e hora que testemunhavam também a fé, né, para nós. Agora, é interessante ter essas marcas diante dos olhos. O que você tem aí na sua casa, né, que chama atenção para a sua fé? Que marcas você tem diante dos olhos com relação à fé, textos bíblicos, histórias bíblicas? Tem alguma coisa? Enfim, é um questionamento assim que a gente levanta, olhando até a sequência agora do nosso estudo. Nos é indicado então o texto de hoje, né? Deuteronômio 6, do versículo 1 ao versículo 9. Convido você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 então até o versículo de número 9, Deuteronômio 6, 1 a 9. O tema, lembrando, do nosso estudo é Vivendo em Cristo Dentro de Casa. Eu vou convidar a Luíse, né, que está aqui também, no estúdio aqui da congregação, para auxiliar, para participar desse momento, então lendo o texto bíblico. Deuteronômio 6, do versículo 1 ao versículo de número 9. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus.
Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Muito bem, lido então o texto agora inicial, né? Nós também vamos para alguns comentários, né, do autor do estudo, compreendendo o texto, né? Então, alguns comentários, né, destacados pelo autor então desse estudo, então desse mês, que é o pastor Jonas Naor Glink, pastor hoje de Juí, Rio Grande do Sul, que no passado também fora pastor aqui na Congregação Cristo, então, de Lajeado. Então, compreendendo o texto, Luiz, então pode ler para nós o primeiro parágrafo. O povo de Israel havia sido escravizado no Egito, porém o Senhor, por intermédio de Moisés, libertou o seu povo com poderosa mão e o conduziu à terra prometida, terra que mana leite e mel, a fértil e produtiva Canaã. Movido por seu grande amor e graça, Deus deu nova vida ao seu povo, conforme a sua promessa. Para a liberdade foi que Deus o libertou. Quando o povo estava por entrar na terra prometida, Deus o relembrou por meio de Moisés que queria devoção e obediência exclusiva a si, para o próprio bem do seu povo. As palavras que seguem são conhecidas como Shema. Escute, Israel. Muito bem. Então, lido então esse comentário, nós lembramos que Deus, então, ele libertou o povo de Israel da escravidão lá no Egito. Vida de escravo é boa? Como é que é a vida de escravo? Será que é bom ser escravo? Sabemos que ser escravo não tem nada de bom, não é verdade? Olhando para a história do povo de Israel, então eles tinham que trabalhar forçadamente, ou seja, sem receber salário por isso. Recebiam o alimento e aí houveram momentos em que eles, inclusive, tiveram a vida dificultada em diversos aspectos, tiveram seus filhos sendo mortos, perseguidos, ou seja, enfrentaram violências diversas e carestias diversas, justamente por serem escravos, então, no Egito. E lá, vivendo, então, a escravidão no Egito, Deus ouve o clamor do povo, o sofrimento, e o que é que Deus faz? Deus poderosamente liberta o povo da escravidão no Egito. Então, a última intervenção foram nas chamadas 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito, até que Faraó permitiu o povo ir embora. Aí o que aconteceu? O povo liberto, né, segue pelo deserto. Mal tinha saído, o Faraó já se arrependeu e mandou o exército atrás, ou seja, foi com o exército atrás, aliás, para liquidar com o povo no deserto. Aí Deus abre o Mar Vermelho, né? Aí o povo segue pelo meio do Mar Vermelho, rumo à Terra Prometida. Mas, nessa trajetória... Bom, daí Deus fecha o mar e derrota todo o exército inimigo que queria matar o povo de uma vez só. E mais, o que Deus fazia com o povo? Fez com que as roupas deles não se gastassem. Mas, durante o dia, Deus mandava nuvens sobre o povo, protegendo eles do calor escaldante do sol. À noite, Deus mandava colunas, ou seja, coluna de nuvens, né, com fogo, né, justamente para quê? Para evitar que o povo morresse de frio no deserto, nas temperaturas abaixo de zero. E assim, além de terem o caminho iluminado, eram protegidos dos animais, das feras do deserto, ou seja, aquecidos, ou seja, eram protegidos, dirigidos e aquecidos, guardados, enfim, por Deus. Deus concedeu alimento para eles cada dia, né, o pão, ou ora a carne, fazia com que as roupas deles não se gastassem, ou seja, Deus ia os guardando, cuidando deles, enquanto os dirigia rumo à Terra Prometida. Assim, vamos trazer agora, fazer a aplicação para o Novo Testamento. A mesma forma, né? Então, Deus fez a mesma coisa conosco. Nos libertou da escravidão do diabo, do mundo da carne.
ou seja, nos pôs em Jesus, que morreu e ressuscitou na condição de seus filhos. Vivemos a certeza do céu na hora da morte, e aqui na certeza do amor, do cuidado e da bênção de Deus em todos os dias e momentos. Ou seja, ele nos libertou da escravidão e agora vai nos levando através do deserto da vida, através do mar da vida, nos guardando noite e dia e concedendo o necessário para o nosso sustento e o bem-estar. Ele vai nos alimentando e fortalecendo espiritualmente, fisicamente, enfim, vai cuidando de nós e ele vai nos dirigindo rumo à terra prometida, o céu. A terra onde não teremos mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, nem o pecado, nem as consequências do pecado. Esse mesmo Deus que libertou o povo, levava eles para a terra prometida, Canaã, né? É o mesmo Deus que nos libertou também da escravidão e nos leva rumo à terra prometida, que é o céu, através do deserto da vida. E esse Deus que se revela em amor de diversas formas. E a marca maior, ou seja, o que garante esse amor sobre nós nesta vida e para a eternidade é Jesus. No Antigo Testamento, Jesus que haveria de vir. E para nós, no Novo Testamento, Jesus que já veio, né, e que fez tudo o que era preciso para a salvação, que vai voltar para nos buscar na morte e no dia derradeiro. Mas esse Deus que nos assiste e guarda, ele diz, gente, escutem, meu povo, né, vocês querem uma aliança eterna comigo? Né, vocês querem seguir bem nessa vida rumo à terra prometida? Querem seguir melhor nesta vida, né, rumo à eternidade, ou seja, em todos os dias, aí rumo à eternidade? Eles, bom, então aqui estão os meus mandamentos. Os mandamentos não nos condenam porque Jesus já foi condenado, né, pela lei. Ou seja, ele levou os nossos castigos sobre si, ele nos libertou da condenação da lei. Então a lei para nós serve de freio, espelho e norma. Freio que nem num carro, né? A gente entende a importância do freio da lei. Espelho mostra a nossa necessidade de Jesus e também nos situa melhor na vida e nos permite dirigirmos melhor. Norma mostra o melhor caminho para a gente viver e ser feliz. E os mandamentos, lembremos, se resumem no amor. Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Muitos dizem, mandamento é um peso, é um castigo. Não, os mandamentos de Deus não são um peso e um castigo. O castigo Jesus já levou, que nós merecíamos pela nossa desobediência e pecados. Lembre, é um Deus que nos libertou e está nos levando e conduzindo para o céu, que nos diz assim, olha, esse é o melhor caminho para viver e ser feliz. Ou seja, um Deus que nos ama e quer o melhor para nós, ele deu os mandamentos. E os mandamentos, lembremos, se resumem no amor. Amar a Deus sobre tudo. O próprio Jesus resumiu assim, né? E amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Os mandamentos se resumem, então, no amor. E amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Certo? Então, eles não são um castigo para nós, mas eles são uma orientação segura. E daí Deus diz assim, olha, escute meu povo, né? Então, vocês façam o seguinte, ensinem isso também noite e dia, ou seja, em todos os momentos, aí para os filhos, para os netos, os bisnetos, para que as gerações de vocês não sejam comprometidas, para que vocês possam chegar na terra prometida, ou seja, para que vocês possam viver e seguirem melhor aqui nesta vida. Sigam nesse caminho, vocês viverão muitos anos, ou seja, é o melhor caminho para viver. Tudo vai correr bem para vocês, né? Vocês vão ser numerosos, ao povo de Israel ele diz, naquela terra boa e rica que vão viver, ou seja, vocês vão ser felizes. Agora não deixem de ensiná-las aos filhos, repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem, amarem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, as escrevam nos batentes das portas, nas suas casas e nos seus portões. Olha que interessante. Ou seja, esse texto nos chama a importância, nos chama a atenção para a importância dos mandamentos, então, do nosso Deus. Esse é o chamado de Deus. É o Shema, né? Escute Israel. Shema, eu lembro assim a palavra também Samuel, né? Ou Shamuel. Samuel, lembra a história de Ana? Ana, aquela mulher que não podia ter filhos, ela pede um filho a Deus e Deus concede o filho. Aí ela coloca o nome nele de Shamuel, né? Ou seja, Samuel. Do Senhor o pedi. Ela é Deus, né? E chama, ou seja, do Senhor eu chamei ele, eu pedi ele do Senhor. E o Shema aqui, né? É Deus que chama e diz, olha, eu libertei,
Eu estou levando vocês para a terra prometida, então escutem, né, valorizem, buscam seguir essas orientações e conselhos e ensinem aos filhos, ensinem aos descendentes de vocês, tá ok? Agora vamos ouvir o comentário, então, do versículo 4, Luíse. Escute, Israel. O que será dito é de vital importância e merece profunda atenção. Somente o Senhor é nosso Deus. Essa é a declaração da singularidade e exclusividade de Deus. Não há outro Deus. Somente a Ele devemos adorar e servir. Um contraste com o politeísmo dos cananeus. Muito bem, o próprio Jesus diz ao diabo, em Mateus 4,10, ele diz assim, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não adorem outros deuses. Em Êxodo 20 nós lemos, não faça imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo na terra. Né? Não os adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Não devemos fazer imagens parecidas nem com pessoas que já morreram, já estão lá no céu, ou anjos, ou qualquer coisa aqui na terra, ou o céu que a gente olha aqui para cima, ou na terra, ou nas águas, ou debaixo das águas, em qualquer lugar. Em Êxodo capítulo 20 está escrito, você pode ler aí na sua Bíblia, né, onde Deus nos dá o primeiro mandamento, e não adorem outros deuses, adorem somente a mim, porque as imagens, elas são consideradas deuses, né? Porque as pessoas acabam confiando, pedindo, né? São representações de pessoas ou coisa assim. Não muda. Deus diz que não devemos fazer, muito menos confiar, adorar, pedir ajuda, certo? Então Jesus diz ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E o mesmo texto aqui, nós lemos, né, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, um pouco adiante, temam o Senhor seu Deus e sirvam somente a Ele. Ou seja, nada de outros deuses. E os cananeus, lembramos que Deus estava dirigindo, né, o povo, né, para uma terra que emanava leite e mel, ou seja, junto a povos, ou pelo meio de povos politeístas, ou seja, que adoravam muitos deuses, ou seja, tinham muitos deuses que eles adoravam, que eles seguiam. Mas nós aqui vemos Deus se apresentando como um único Deus. E quem é esse único Deus? É o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele diz, adorem só a mim, nada de outros deuses. Assim como dentro daquele contexto politeísta acontecia, que era normal os povos terem muitos deuses nos quais eles adoravam, rendiam culto, pediam ajuda ou coisa assim. Deus quer que se peça ajuda e adore somente a Ele. Se de repente alguém diz, sim, mas eu pedi a um outro Deus e eu recebi, lembremos que é Deus sempre quem concede todas as coisas. O pior, quando a pessoa pede errado, né, Deus ainda, talvez no amor e graça, acaba concedendo, e aí a pessoa ainda, infelizmente, concede a honra a quem não é devido. Talvez a um falso Deus, um ídolo, ou qualquer coisa assim. É assim que acontece, porque é Deus quem nos concede todas as coisas. É Deus que nos assiste e socorre, mesmo que ora a gente não sabe pedir ou pede mal. Vamos ver o comentário agora do versículo de número 5. Aqui temos o enunciado do grande mandamento. O israelita deve amar a Deus com todo o seu ser. Jesus também faz essa afirmação quando questionado pelo intérprete da lei, sobre qual seria o grande mandamento. Ok, Mateus 22, 37, Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, toda a alma, com todo o teu entendimento. Né? Em Mateus 22, 39, nós também lá lemos, né? Amar o teu próximo, amarás teu próximo como a ti mesmo. Lembremos, então, os mandamentos se resumem no amor. O amor é algo pesado, é algo ruim? Não. E aí nós vemos justamente como é mal interpretado, muitas vezes, a questão dos próprios mandamentos. Porque pessoas, a hora dizem, não, no Antigo Testamento a pessoa era salva pela lei, agora no Testamento do Evangelho. Não, nunca foi pela lei, sempre foi por Jesus. É claro que a lei estava ali presente diante dos olhos, assim como ela está também diante de nós. Mas o povo no Antigo Testamento era salvo na fé no Cristo que haveria de vir, nós no Cristo que já veio e que vai voltar. Então o que muda é justamente isso, né? É essa perspectiva, né? Então vamos adiante aí com relação aos comentários. Comentário do versículo de número 6, então. Estarão no seu coração. Não é algo a ser apenas recitado, mas vivenciado e praticado de todo o coração. Salvador Jesus adverte sobre a adoração hipócrita, somente de lábios, mas com o coração longe de Deus. Muito bem. Não é apenas saber na memória os mandamentos, é buscar realmente ter eles como preciosos
estarem no coração, ou seja, onde de todo o coração eu me importo com o que Deus está dizendo na palavra e vou buscar seguir as orientações que Ele me dá na sua santa palavra. Certo? Então estarão no teu coração, ou seja, elas devem ser preciosas para nós. É preciso que elas estejam na memória e no nosso coração, que elas sejam importantes, então, para nós. O comentário do versículo de número 7, não deixem de ensiná-las aos seus filhos, repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. As inculcará a seus filhos. A melhor herança, o maior tesouro que podemos deixar para os nossos filhos e filhas são os ensinamentos da palavra de Deus, o testemunho da presença e dos feitos do Senhor. Na linguagem tradicional, na NTLH, né, a compreensão está bem tranquila, né? Diz ali, não deixem de ensiná-las aos seus filhos, repito essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Na linguagem tradicional, Almeida Revista Atualizada, nós lemos assim, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Certo? Talvez alguns saibam de cor, como eu também, esse texto, né, bíblico, na Almeida Revista Atualizada, mas o inculcar eu acho um termo mais forte, ou seja, ele nos chama assim a atenção de uma forma mais pesada. Olha, não é para simplesmente falar para os filhos, é para inculcar na mente dos filhos os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, a palavra de Deus. Inculcar quer dizer pôr para dentro, marcar, ou seja, falar noite e dia, ao deitar-se, ao levantar-se, andando pelo caminho, ou seja, o tempo todo e além disso estar diante dos olhos. Né? O versículo 8 fala justamente disso, ou seja, marcar, inculcar, pôr para dentro, ou seja, é como se fosse uma lavagem cerebral. É mais ou menos isso, né? Hoje acontece muito isso em coisas erradas, né? Até seitas e grupos religiosos fazem muito isso dentro dos seus preceitos com relação às pessoas. Mas aqui Deus está nos orientando para inculcar, ou seja, marcar, pôr para dentro, ou seja, falar tanto na mente, ou seja, esculpir, não seria o termo, né? Uma talhadeira, talvez na madeira, escrever, né? O inculcar, ou marcar. Inclusive no português, às vezes, né, nós não chegamos àquela palavra bem exata ao sentido original do texto, como ali nós estamos falando da língua hebraica, né? Mas uma palavra bastante aceita também para esse termo inculcar hoje é imprimir. Um termo mais presente nos dias de hoje, que é imprimir alguma coisa. Ou seja, imprimir na mente dos filhos, né? O inculcar na mente dos filhos. E aí vem o questionamento, qual é a maior herança, né, que um pai pode deixar para o seu filho, que uma mãe pode deixar para o seu filho? E aqui nós temos uma resposta, né? Então, são os ensinamentos da palavra, o testemunho da presença e dos feitos de Deus. Ou seja, muitos pais se preocupam em deixar bens para os seus filhos, ou querem apenas que eles tenham uma boa formação. Sabemos que, ora, não é ruim, talvez, deixar bens para os filhos, ou insistir e trabalhar para que eles tenham uma boa formação. Isso pode fazer muita diferença na vida deles. Mas saibamos que isso não vai dar o céu para ninguém. Então a maior herança que os pais podem deixar para os filhos são os ensinamentos, então, da palavra de Deus, o testemunho da presença e dos feitos do Senhor. Esses são a maior herança que nós podemos deixar para os filhos. É claro que não existe, todos nós somos pecadores como pais, então nós falhamos, pais e mães, nem sempre damos o melhor testemunho, o melhor exemplo para os nossos filhos, as nossas famílias. Talvez até em situações difíceis, por vezes falamos o que não devíamos, né? E ora não refletimos o que por vezes falamos na prática, nas atitudes diante dos filhos, diante da família. Bom, que Deus nos perdoe quando isso acontece, né? E que os filhos possam perceber pelo Espírito Santo que ora também somos frágeis e dependentes, então, da graça de Deus. E saibam, a maior herança, o maior tesouro justamente é a palavra de Deus, o testemunho da presença, os feitos do Senhor, ou seja, o Evangelho de Jesus. Essa é a marca principal, a maior herança que um pai e uma mãe podem deixar para os seus filhos. Certo? Isso vai permitir eles estarem no céu um dia e vai fazer com que a vida deles seja diferenciada, com certeza, aqui na igreja, na família e no mundo aonde estiverem, né? A vida deles vai ser diferenciada.
O versículo de número 7 aqui diz, não deixem de ensiná-las aos filhos, repita essas vezes em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se deitarem. Ok. Né? Ainda ali, um comentário ainda do versículo 7 diz, delas falará. Né? Ou seja, a repetição é a mãe da aprendizagem, o pai da ação, né? o que a torna o arquiteto da concretização. Uma frase de Zig Ziglar, um dos pensadores de hoje. Né? Eu lembro que quando eu ia na aula, uma frase muito presente era, né, repetitio is mater studiorum, né? Ou seja, uma frase latina, né, que diz a repetição é a mãe dos estudos, certo? A repetição é a mãe dos estudos, ou seja, o repetir, né, continuamente as verdades é muito importante para que elas ficam marcadas na mente e no coração. E assim também a gente pode pensar com relação aos mandamentos, a palavra de Deus, né? Ou seja, buscar decorar elas, repetir elas tanto que elas fiquem na mente e que pelo Espírito Santo elas também estejam no coração, ou seja, que sejam preciosas então para nós. Eu leio aqui ainda os versículos 8 e 9, antes da Luísa ler os comentários para nós. Amarem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. O povo de Deus, o povo judeu, fazia isso no sentido literal da palavra. Amará nos braços, na testa, né, para não esquecer as leis de Deus. Escrevam nos batentes das portas das casas e nos portões, ou seja, onde eles podiam, eles estavam escrevendo. E aí tinha essas recomendações especiais de Deus para eles. Luiz, e os comentários aí do versículo 8 e 9? Amarrá-las como sinal na sua mão, frontal entre os olhos, escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Judeus seguem isso literalmente. O sentido é que façamos o que estiver ao nosso alcance para que a vontade do Senhor sempre soe aos ouvidos e seja colocada diante dos olhos. Assim, habitará no coração e será praticada na vida. Ou seja, se esses ensinamentos estiverem ali bem firmados na mente da pessoa, diante dos olhos dela, ou seja, com certeza pelo Espírito Santo, ela vai lembrar mais esses ensinamentos. Além de eles serem preciosos, ela vai lembrar mais desses ensinamentos nos diversos momentos da vida, o que será muito importante. Lembrando que a lei de Deus serve para nós de freio, espelho e norma, mostrando então o melhor caminho para vivermos e sermos felizes. Então o povo judeu, eles amarravam, né, então, textos bíblicos, né, e colocavam numa caixinha, uma caixinha de couro pequena, né, chamada tefilins, né, e dentro dos tefilins, essas caixinhas de couro pequenas, eles tinham pequenos pergaminhos com textos bíblicos escritos, né? Ou seja, o Shema estava ali, dentro então daqueles pergaminhos, enrolados dentro daquelas caixinhas, que eram amarradas na testa, para ficar ali. A gente pode imaginar tipo um boné que a gente coloca, né? Enxerga para onde a gente olha, está ali, né? Então essa era a intenção. Para onde eles olhassem, eles lembrassem da importância da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Amarravam e colocavam na mão também, essas caixinhas. Amarravam com tiras de couro, tanto na testa quanto na mão. Os chamados tefilins, então, contendo então os pergaminhos. Em qual das mãos? Na mão esquerda. Por quê? A mão do coração. Ou seja, para estarem diante, né, estarem na mente, né, e no coração, lembrando que as leis fossem preciosas e importantes, então, para o povo. É engraçado que o povo judeu, eles não amarravam, a gente poderia pensar que fosse Êxodo capítulo 20, né, um dos pergaminhos, ou Deuteronômio capítulo 5, a repetição dos mandamentos. Não eram esses textos. Esses tinham outros textos. Êxodo 13, 1 a 10, 13, 11 a 16, e também Deuteronômio 6, 4 a 9, que é o texto base do nosso estudo de hoje, Deuteronômio 11, 13 a 21. Todos esses textos, esses 4 textos, ou seja, esses pergaminhos que estavam ali nos chamados tefilins, amarrados na testa e na mão, não tinham os mandamentos escritos. Mas são textos que falam sobre a importância de nós valorizarmos e seguirmos, então, seguirem os mandamentos. Ou seja, são textos que destacam, né, justamente essa aliança com Deus. Um dos textos fala justamente sobre a questão do filho, a circuncisão, né? O filho oficialmente oferecido a Deus, a partir disso a vida religiosa com Deus, né? No Cristo, o primogênito de Deus que haveria de vir, então havia uma aliança
com Deus, certo? Marcada no sangue que haveria de ser derramado, a circuncisão, o batismo do Antigo Testamento, que acontecia no 8º dia, então, do nascimento, certo? Dos meninos. E o filho homem mais velho era o filho oficialmente consagrado ao Senhor, tipificando e apontando Jesus, o primogênito de Deus. Então, o primogênito dos homens aqui na terra tipificava o primogênito de Deus que haveria de vir, né, para trazer o perdão, a salvação, a vida eterna, então, para o povo. Ou seja, a vida do povo começava justamente com esta aliança, né? E aí nós vemos justamente os mandamentos ratificando disso. E aí esses textos, esses pergaminhos, amarrados na testa ou na mão direita, ou escritos nos umbrais das casas, lembravam o povo justamente da importância dos mandamentos diante dessa aliança eterna com Deus. Por isso também o chamado para ter diante dos olhos da mente para nós e também ensinar aos filhos o tempo todo, né? Andando pelo caminho ao deitar-se, ao levantar-se. Esse é um texto que chama a responsabilidade das famílias para o ensino da palavra de Deus dentro de casa. Muitos acham que essa é uma responsabilidade do pastor. O pastor tem essa responsabilidade, com certeza na igreja, nas oportunidades que Deus concede. Mas essa responsabilidade primeira é dos pais. Os pais que receberam nessa tarefa de criar e educar os filhos. E se a gente olhar dentro da própria lei civil, né, então é responsabilidade dos pais criar e educar os filhos. E aí Deus chama a atenção também que o ensino das coisas de Deus, da palavra de Deus, é a responsabilidade primeira dos próprios pais. E aí a gente vê, e os pais ensinam isso com palavras, ensinam isso vivendo, ou seja, não é só com teoria, mas também na prática, buscando viver o cristianismo dentro de casa. Então isso vai fazer toda a diferença na vida, então, dos filhos com relação ao futuro. Porque não basta o pai dizer que a palavra de Deus, a igreja é importante, os mandamentos são importantes, se os filhos não verem isso refletido no dia a dia, na vida dos pais, no relacionamento do próprio casal, dos pais com os filhos, com o semelhante, de uma forma geral. Certo? Então, Deus nos ajuda, Deus perdoa as nossas fragilidades e nos abençoe para que a gente possa realmente viver, né, na prática, né, viver em Cristo na prática, dentro de casa, né, viver as suas palavras, as suas promessas nos diversos momentos da vida. Bom, refletindo o assunto, então, de acordo agora com o livrete, esse do PEN, damos sequência. A Luísa pode ler para nós? Você se lembra do primeiro mandamento e do que ele significa? Você sabe dizer de cor o primeiro mandamento? Moleza, né? Barbado o primeiro mandamento. Sabe dizer? Então diga comigo. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? De acordo com a explicação, então, de Lutero. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Nada de outros deuses, né? Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, não tem outros deuses diante de mim. Confere ali em Êxodo capítulo 20, leia lá na Bíblia, aí você tira as dúvidas. Não farás para ti imagem de escultura, nada, com semelhança de nada, muito menos pedir ajuda, orar, carregar ou sei lá o que. Adorem somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nada mais. Isso é ensino de Deus na palavra. Você sabe o segundo mandamento? Você sabe o terceiro? Você sabe os 10 mandamentos? Muito bem, gente. Por que não saber? Por que não? Isso é disponibilizado. Hoje o Catecismo Menor você consegue baixar aí na internet fácil para o teu celular, certo? Então, você facilmente pode ter os mandamentos aí para você estudar. Por que não adquirir o livro físico, então, se você preferir, ou quem preferir ter o catecismo no celular, ótimo, pode baixar aí, né, o aplicativo e ter, certo? Até quem tem um livrinho, é só apontar aí a câmera, você já tem um endereço aí, eletrônico do Catecismo Menor e já pode ter os mandamentos para estudar. Ou adquirir o livro físico e estudar os mandamentos. Será que é tarde para isso? Não, nunca é tarde. E, aliás, talvez muitos de vocês já sabiam de cor. Podemos relembrar, né, e estudar, né, e com certeza não faz mal para ninguém. Muito pelo contrário, né, é a palavra do nosso Deus, são os mandamentos de Deus. Então, vamos adiante, temos mais alguns questionamentos. Qual a diferença entre as duas afirmações abaixo? Qual tem sido mais aceita pelas pessoas? Qual está correta? Agora, a Luísa vai ler para nós duas afirmações, né? A afirmação 1, a afirmação 2. E aí vocês em casa aí acompanham e pensam qual é a afirmação correta das duas.
e qual é a afirmação mais aceita pelas pessoas. Então nós temos essa tarefa. Nós vamos ouvir e responder qual é a afirmação mais, podemos dizer assim, a afirmação correta, né? E qual é a afirmação mais aceita pelas pessoas. Então, Luísa, tenha bondade, leia para nós. Deus é um só, e cada um o chama de um jeito diferente. Por isso, não importa a religião. Deus é um só e deseja ser conhecido como realmente é. Por isso, irei conhecê-lo em sua palavra e fazer de tudo para que minha família também o conheça. Muito bem, 2 frases. Qual é a frase correta, né? Eu vou relembrar. Deus é um só e cada um chama de um jeito diferente, por isso não importa a religião? Essa frase está errada. Vamos ver, e é a mais aceita pelas pessoas. A frase certa é: Deus é um só e deseja ser conhecido como realmente Ele é. Por isso irei conhecê-lo em sua palavra e fazer de tudo para que a minha família também o conheça. Então é um testemunho de fé. Certo? Então a segunda frase que está correta. A mais aceita é a que Deus é um só. Será que é verdade que Deus é um só? Claro que é verdade. Deus é um só. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também há um só Salvador, que é Jesus, que morreu e ressuscitou para nos salvar, não é verdade? Sim, isso é verdade. Bom, cada um chama Deus de um jeito diferente. Nós podemos aplicar essa frase pensando nas grandes religiões do mundo. Tá? Os cristãos chamam de Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Os budistas chamam de Buda, né? Outros de Alá, ou ainda outros nomes. Será que é certo isso? São só formas diferentes de chamar a Deus? Não, não está certo. Embora que seja um pensamento muito aceito nos dias de hoje e que esteja sendo assim, né, bastante repassado então para as pessoas. A verdade é que é um só Deus que é verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Então não importa a religião? Não importa. Aliás, não importa a religião, importa sim. Né? A religião do único Deus verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é a religião cristã. Está aí entre as igrejas cristãs, muda alguma coisa? Eu digo para vocês, o que salva é a religião? Não é o que salva a religião, mas é Jesus que salva. Então, tanto faz a religião que eu participo, também pode ser um problema pensar assim. Por quê? Porque quanto mais erros a religião, a igreja X ou Y tiver, menos chance de alguém naquela igreja só crer em Jesus e ser salvo. Mas o que salva é Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Mas, infelizmente, há muitos grupos religiosos que incentivam, por exemplo, salvação direta por obras ou disfarçada por obras. Se fala, por vezes, de Jesus, mas, ora, não é a salvação pela graça que está no foco, né? E quantos outros caminhos e mediadores são apresentados, ora, para as pessoas, quando a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mas lembremos, né, salvos serão todos aqueles que crerem em Jesus como único e suficiente Salvador, que morreu e ressuscitou. Então, esse é o Salvador, tá certo? Então, quanto mais as pessoas participarem, ou seja, numa igreja que ensina a palavra clara e puramente, que administra os sacramentos corretamente, como Jesus mandou fazer, maior a possibilidade de eles só crerem em Cristo e serem salvos, então, pela ação do Santo Espírito, certo? Quanto mais erros a pessoa tiver lá no seu contexto religioso, menos chance, talvez, dela crer em Cristo como precisaria, né? Menos possibilidades, mais atrapalhos na ação do Santo Espírito para que ela seja salva em Cristo Jesus. Então, esses são os perigos dos dias de hoje. Mas são pensamentos, né, hoje assim, muito dominantes, que as pessoas dizem, não, tanto faz, tem muitas formas de chamar a Deus, tanto faz onde a pessoa vai. Não é bem assim. Inclusive, há seitas que nem aceitam o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito sério. Ou seja, isso é muito grave não crer no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. São as chamadas religiões antitrinitárias, né? Claro, eu falei num contexto de religiões do mundo e falei também dentro de um contexto de religiões aqui nesse mundo. Certo, gente? Então, Jesus Cristo é o Salvador. Há um só Deus, sim. Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus triuno. E há um só Salvador, que é Jesus, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Então, siga com Jesus, querido irmão, querida irmã, e com certeza você será salvo. Olhando o texto, então, adiante, considerações para a vida. Luiz. No nosso dia a dia, andamos ocupados com muitas coisas, além dos compromissos profissionais e pessoais
queremos desfrutar do lazer e do descanso, bem como dar atenção às nossas redes sociais. Parece que as horas são insuficientes e a semana carece de dias. Envolvidos por essa realidade, facilmente nos desculpamos, mencionando cansaço e falta de tempo para a efetiva vida de culto a Deus. Assim, vamos nos esvaziando do Evangelho, que é o poder de Deus, e lamentavelmente acabamos abrindo mão de preencher o coração dos nossos pequenos com as verdades eternas de Deus, o Senhor. Portanto, lembrem-se de que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia para nos arrependermos e crermos no Evangelho do perdão. Hoje é o dia de relembrar os feitos do Senhor, que em Cristo nos libertou. Hoje é o dia de servir e seguir a Jesus. Hoje é o dia de marcar a vida dos nossos pequenos com palavras e atitudes espelhadas no amor de Jesus. Hoje é o dia de pregar a Bíblia, o Horinhas com Deus, o devocionário, e ensinar o Evangelho que dá a sabedoria e que leva a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Hoje é o dia de encher a sua casa, o seu lar, com sinais que apontam para o Senhor. Muito bem, né? Temos uma responsabilidade diante da família. É isso que o autor do estudo nos chama, certo? Quando nós, talvez, levados, quem sabe, pelo cansaço, né? Ou aí cada um vai cultivando as suas formas de lazer, de descanso. Facilmente, por vezes, nos desculpamos, né? E vamos fragilizando espiritualmente, né? Nós, na vida de culto a Deus, talvez na nossa casa. Talvez, ora, não temos o tempo devido, não nos damos o tempo devido, ora, para orarmos, para fazermos devoções, para lermos a Bíblia, para participarmos das atividades da igreja, dos cultos, ou mesmo estudos bíblicos. Ou ora, não damos o tempo devido que precisaríamos para as crianças, para os filhos. E vocês sabem, aqueles que têm as crianças, os filhos, o quanto é importante, né? Ora, as histórias da Bíblia, os momentos de devoções, os cantos, né? Olha, quem sabe os filmes bíblicos, né? Os livros, as Bíblias ilustradas para as crianças. Como isso é importante, ora, no dia a dia, então, da vida da família, certo? E abrirmos tempo, então, para isso. Lembrem que a vida passa depressa, né? As crianças crescem rapidamente. Então, os pais, os avós podem aproveitar essas oportunidades, certo? O autor do estudo também nos chama aí, nos traz diante de nós, 2 Timóteo 3, 14 a 17, né? Que nos lembra o seguinte, não vamos ler o texto nesse momento, mas ele diz o seguinte, que a Bíblia, a palavra de Deus, é útil para quê? Para nos tornar, primeiramente, sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para quê? Para nos tornar sábios para a salvação pela fé em Jesus. Em primeiro lugar. Depois também ela serve para nos ensinar o que é certo e errado, o que é direito e justo, o que devemos fazer ou deixar de fazer. Qual é o melhor caminho para viver e ser feliz? Para que a gente também esteja melhor preparado para produzir todo tipo de boa obra. Ou seja, a Bíblia serve para a salvação e serve como um todo para construir a pessoa na fé, nos princípios, conceitos e valores e no melhor caminho para viver e ser feliz. Isso serve a Bíblia, certo? E olhando na vida de Timóteo, quem foi muito importante na vida dele? A avó Lloyd e a mãe Eunice. E o apóstolo Paulo, obviamente, né? Então, você também pode, querido irmão, querida irmã, ser muito importante espiritualmente falando na vida de alguém. Né? Quem sabe dos filhos, dos netos ou bisnetos, não sei que oportunidades você tem, né? Mas você pode fazer toda a diferença, ser um mestre na fé cristã dos teus queridos. É fácil a gente perder essas oportunidades. E eu me lembro assim de uma queixa de pessoas ligadas à educação infantil, né? A creches, né? Que, ora, pessoas reclamam, acham ruim, quando de repente chega na creche, o seu filho ainda não tomou banho, não recebeu alimentação antes de ir para casa, porque eles já queriam que o filho já chegasse em casa e fosse dormir. E aí pensamos assim, e as oportunidades, e os momentos, e os desafios com relação às crianças, né? Sim, os pais estão ora cansados, isso faz parte, né, no dia a dia, e talvez você esteja muito cansado pelo dia que teve. Aliás, digo, é uma bênção estar cansado de trabalhar, não é verdade?
Isso é uma bênção, não é algo ruim. Porque quantos talvez gostariam de trabalhar e não podem mais? Não é verdade? Ou não têm a oportunidade, a possibilidade. Então nós podemos pensar justamente sobre isso. Então aproveite as oportunidades que Deus concede, né, enquanto vocês puderem. Porque talvez chegue um dia que vocês não terão mais essas mesmas possibilidades, tá ok? Buscando praticar, né, o que Deus chama de shema, né, o imprimir na mente e no coração. Como a gente vai fazer nos dias de hoje? Vamos buscar praticar os conselhos que Deus levou, o chamado que Deus fez então para o povo então de Israel, lá no Antigo Testamento, no caminho lá, né, rumo à Terra Prometida. O chamado que ele faz também para nós, certo? Buscando imprimir as verdades eternas da palavra no coração e na mente da família e das pessoas do seu convívio. O que você pode fazer? E o que tem atrapalhado a nobre missão de sermos sacerdotes do lar? Porque nós temos a impressão que cada vez, né, nós perdemos mais com relação às famílias, netos e bisnetos. Perdemos cada vez mais pessoas, né, para os caminhos do mundo. O que está acontecendo? Por que será que isso acontece? Você tem tido essa percepção? Né? Onde está o problema? Bom, que Deus nos ajude. Que nós possamos, de fato, vivermos a fé cristã em casa, né? Vivendo em Cristo, dentro de casa, na prática, e que pelo Espírito os nossos queridos sejam contagiados e marcados, né, em Jesus, no amor e na graça, então, de Deus. Vamos para a conclusão do estudo de hoje. Luiz. Certo dia, Dona Elfrida presenteou sua filha com um de seus quadros bordados. Nele estava escrito: Pode ler? Der dich behütet, schlaf nicht. Aquele que te cuida não dorme. Você Muito também bem. pode testemunhar. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Somos socorridos pelo único Deus e Senhor, que fez o céu e a terra e que tudo provê. Deus deu seu Filho Jesus para que vivêssemos livres e perdoados. Pela fé em Jesus, somos libertados da escravidão, do pecado, do diabo e da morte. Somos livres para servir enquanto caminhamos para o céu. Por isso, com dedicação, criatividade, alegria e gratidão, queremos permanecer firmes e compartilhar em nossos lares esta verdade de que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E este único Senhor se tornou em Jesus o nosso Salvador. Muito bem, gente. Como é que nós podemos marcar hoje ainda as verdades de Deus, a palavra de Deus? Não é mais costume assim ter quadros dentro de casa, né? Ou você tem quadros. Que quadros você tem? Vamos ligar agora, né, a introdução do estudo de hoje. A Elfrida tinha vários quadros dentro da casa, a avó Elfrida. Como é que a gente pode hoje? Hoje você tem quadros, né, dentro da sua casa? Talvez não é mais o costume termos quadros, não é mesmo? Mas quem sabe nós podemos ter panos de prato. Bom, a geladeira é um lugar bem importante para muita gente. Pode ser um local de recadinhos, quem sabe um versículo bíblico, não é mesmo? Talvez por um tempo um texto bíblico, outra vez outro, ou quem sabe lá, né? Na nossa casa, a geladeira é um local bem especial, bem importante. Temos muitas coisas que são importantes postas lá na porta. Como é que é a porta da sua geladeira? Olha, é uma opção, mas tem também aqueles outros panos, né, que são pendurados, como é que chama o nome? Na parede, né? Não são banners, mas é o bandô, né? Eu acho que é isso, certo? As mulheres me perdoem aí se eu errei o nome, né? Mas eu acho que é isso aí, os bandôs. Eu acho isso lindos. Né? Eu oro panos de prato com versículos bíblicos, que bacana, né, gente? Mas dentro de casa, pelo menos você pode deixar a tua Bíblia no local visível. O devocionário, o Minutos com Jesus, Castelo Forte. Ou seja, nós podemos deixar as nossas marcas em casa, testemunharmos a nossa fé. Não é assim? E se acessarmos as redes sociais uns dos outros, a tua rede social, o que vai ser lido lá? O que tem lá? O que está lá escancarado? O que está na frente lá? Né? Quais são, né? O que é que está pintado lá nos umbrais, lá, ou seja, nas portas lá das tuas redes sociais? Ou mesmo nas tuas redes de comunicação, né? Que marcas você tem lá? Bom, a gente pode trazer agora esses ensinamentos agora para os dias de hoje, certo? Né? Enfim, como podemos deixar essas marcas e dar o nosso testemunho na mente e no coração? Mas eu quero falar de um outro lugar ainda, né? De repente alguém até estranho falar sobre isso. Por exemplo, quando você vai ao cemitério, né? Você costuma ler o que está escrito nas lápides, nos lugares?
a gente vê marcas assim muito bonitas, ora textos bíblicos, testemunhos. E por que estão certos versículos escritos lá? Bom, aliás, ninguém usa metal mais em cemitérios, né? Por favor, porque infelizmente pessoas vão lá e acabam usando, roubando isso e usando ainda para fins ruins, certo? Para trazerem a desgraça ainda maior sobre si, se autodestruírem, né? Mas tem formas hoje de a gente pôr, né, marcas também, testemunhos da fé. Talvez, quem sabe, por gerações, quando talvez os filhos, os nossos antepassados, né, os filhos, aliás, os netos, né, vão lá nas lápides dos seus antepassados, eles podem ler, né, e verem o testemunho, verem talvez aquilo que era importante, marcas. Ou seja, nós ainda temos muitas possibilidades de cumprirmos o Shema de Deus ao povo, ao seu povo também aqui no Novo Testamento, certo? Então nós temos como levarmos, né, o nosso testemunho, né, e servirmos justamente como instrumentos aí, né, para levarmos a mensagem do amor, do perdão, da salvação, as palavras e promessas de Deus, as orientações de Deus, que farão muita diferença, certo, gente? E lembrem, aquilo que a gente tem, talvez, quem sabe, o texto bíblico lá, na casa da gente, talvez na porta, lá no pano de prato, ou lá pendurado à parede, em algum local, né, aquilo vai ser lido por nós muitas vezes, e vai ser lido também pelas outras pessoas, né, que nos são queridas, e ora amigos nossos vão ler e vão ter isso como testemunho. E sabemos que o Espírito Santo trabalha e aquela, né, palavra por vezes pode ficar encravada, inculcada na mente e pode estar também pelo Espírito Santo no coração. Então nós vamos encerrar o nosso estudo nessa noite, então, com a oração. Convido a Luíse para nos dirigir a oração e aí na sequência oramos juntos a bênção de Deus. E assim finalizamos o estudo dessa noite. Eterno Senhor, Tu és o único Deus de geração em geração. Eu louvo Teu santo nome por todos os Teus maravilhosos feitos. Agradeço-Te porque em Jesus Tu me libertaste da escravidão do pecado. Me fazes viver em paz, alegria e segurança. Que pelo Teu Evangelho, no poder do Espírito Santo, eu possa Te amar de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Que o temor e amor a Ti, Deus querido, se mostre também na dedicação, prioridade, investimento e criatividade que aplicamos na nobre missão de ensinar a Tua palavra aos pequenos. Ajuda-me a viver em Cristo de todo o coração dentro de minha casa. Por Jesus, meu amado Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, nós agradecemos mais uma vez a tua presença, né? Você é sempre muito bem-vindo, né? Lembro alguns avisos de interesse da Congregação Cristo. Na quinta, agora amanhã à noite, nós temos às 20 horas culto em Cruzeiro do Sul. Na sexta-feira, 19 horas, culto no bairro Larias. Certo? E no sábado nós teremos instrução de confirmandos das 13h30 às 15h30 e também Juventude Mirim. 16h30 horas, reunião da escola dominical, ou seja, com as professoras e auxiliares da escola dominical da Congregação Cristo. 18 horas, culto com transmissão, então, pelo Facebook, após a Assembleia Geral Ordinária da Congregação, com eleição de nova diretoria. Também temos no domingo, 9 horas da manhã, culto na Congregação Cristo. E no domingo à noite, 19h30, culto na Congregação Concórdia de Forquitinha. O próximo estudo aqui da Congregação Cristo online, né, vai ser no dia 10 de maio. É uma quarta-feira à noite, 19h30, então com mais um estudo bíblico. E o estudo do PEN, no mês de maio, será no dia 31 de maio. No último dia, então, do mês de maio, será, então, o estudo do PEN, que nós teremos, né, aqui, então, pelo homepage da Congregação Cristo. São os avisos que temos. Desejamos a você uma abençoada noite, uma abençoada semana. Querido irmão, querida irmã, siga com Jesus e siga bem. Queremos, neste momento, né, cantar, e assim nos despedimos, então, o hino Amarás, é o 162 do Inário, Louvai ao Senhor. Hino 162, o hino Amarás, e assim, então, nos despedimos, então, nesta noite.
Que nos deu, lei que fala de amor, amando a Deus de todo o coração.